Fala turma, professor Vitor Vieira aqui com vocês para a gente conversar sobre a prova discursiva para o concurso do TSE, com foco aqui na área judiciária, o cargo de analista judiciário, mas claro, com dicas que irão aproveitar também outros cargos, outras áreas. Porque o que é que vai ser aqui o nosso roteiro? A gente vai traçar dicas gerais sobre essa etapa tão importante, resolver uma questão, colocando ali uma ideia de esqueleto, mostrando o passo a passo que você vai precisar dessa questão, ao final trazer, complementar com dicas essenciais para a tua aprovação. Vamos nessa? Então vem comigo, sou Vitor Vieira, sou servidor público federal, trabalho atualmente no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, quero ver você como meu colega aqui do Judiciário Federal. Então vamos começar aqui com essas dicas rápidas para você gabaritar a discussão. Então, olha só. Primeira coisa, você deve ser objetivo. Pessoal, a objetividade é um dos principais pontos aqui dentro dessa ideia de uma discussão. Lembre-se que você está realizando, você está fazendo milhares, vão ter centenas de provas discursivas corrigidas. Quanto mais objetivo eu for, quanto mais eu conseguir direcionar ali a minha resposta a um ponto específico, sem ficar enrolando. Sabe aquele texto que você lê e no final você pensa, o que foi que disse aqui? Esse tipo de argumento você só vai utilizar em último caso, quando você não tiver realmente ali nenhuma base, não sei de nada, absolutamente nada, nem sabia que esse negócio podia cair na prova. Aí você vai usar alguns truques que a gente ensina também. Mas, se você sabe a resposta, dê a resposta. Coloque a resposta de uma forma bem objetiva. Essa resposta deve seguir também a norma, claro, sem utilizar expressões fora dessa norma mesmo, porque essa parte ortográfica vai contar na pontuação, certo? Realizar uma boa estruturação do texto. Como é essa estruturação do texto? Olha só, já vamos aqui fazer um salto. Porque, veja, se a gente está falando do texto argumento, a gente precisa dessa ideia, como esse texto vai ser estruturado. Como é que a gente vai estudar esse texto dissertativo argumentativo? Qual é a ideia do texto dissertativo argumentativo? Como é que eu vou identificar ele na minha... Esse texto argumentativo, ele vai pedir uma opinião fundamentada. Então, nós teremos aqui um contexto em que a banca vai dizer assim, olha, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema. E ela traz lá para você resolver essa questão. E dentro dessa resolução, você vai estar livre para trazer pontos de vista diferentes. Aqui não existe uma resposta A, uma resposta B. Exatamente por isso é que você vai ter que ter o cuidado de, no momento já da sua introdução, olha como é que vai ser a minha separação aqui dessa questão. Eu vou ter um primeiro parágrafo com a introdução. Essa introdução eu vou apresentar. Veja, esse tema é o que foi solicitado pela questão. A gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática, tá? E eu vou apresentar a tese. A tese é a minha tese. A tese é o meu ponto de vista que eu estou defendendo nesse texto. Então, eu vou apresentar qual é o vista que eu estou defendendo nesse texto. E aí, nesse primeiro parágrafo, você já vai fazer a apresentação de quais são os aspectos, quais são os tópicos que você vai precisar, que você vai desenvolver ao longo do texto. De novo, isso vai ficar muito claro quando a gente daqui a pouco pegar a questão e começar a trabalhar em cima dela. Mas a ideia e a minha introdução vai servir para o tema que ele está pedindo, mostro já o ponto de vista que eu vou defender e já digo como eu vou defender esse ponto. E esse como eu vou defender o ponto de vista é o que a gente vai chamar exatamente de aspecto. Meu primeiro aspecto, segundo e terceiro aspecto. E aí lá na frente nós vamos ter a conclusão, em que eu vou fazer uma reafirmação da tese, meio que dizendo assim, tá vendo como o que eu disse aí faz sentido? Eu provei que o que eu disse faz sentido. Eu trouxe a fundamentação do que eu estou apresentando, tá?
E ao final ali uma conclusãozinha, né? Uma proposta de intervenção, solução ou síntese dos encaminhamentos. Essa estrutura é interessante, por quê? Porque nós estamos falando especificamente do texto argumentativo. Se eu for para o texto expositivo, eu não tenho introdução e conclusão. Então, se ele está me pedindo um texto argumentativo, na hora da correção, o examinador vai querer ter um parágrafo de introdução e um parágrafo de... Ele vai buscar isso. Por quê? Porque a estrutura do texto é essa. Essa é a estrutura que você deve buscar. E aí, ó, cada parágrafo de desenvolvimento você vai dividir 3 partes. Primeiro, a apresentação do aspecto. Todo parágrafo começar mostrando sobre o que é que eu vou falar. Todo parágrafo começa com essa demonstração do que é que eu vou falar. Ó, estou falando sobre isso, isso aqui. Estou trazendo. Então, já tenho que mostrar o que é que vai ser aqui dentro daquele parágrafo sobre o que é que eu vou estar abordando. Então, eu mostro, pois eu desenvolvo. É como se eu dissesse assim, ó, examinador, vou falar sobre esse aspecto aqui, tá? O que é que eu acho disso aqui? É isso aqui. E aí eu vou desenvolver. A gente vai ver na prática tudo isso bonitinho, tá? E aí eu trago, ó, apresento, trago os meus argumentos. Essa terceira parte, que é o fechamento, é algo opcional. Esse fechamento de cada parágrafo é opcional. Pode ser que precise, você consiga concluir a ideia sem esse fechamento e já jogar para o próximo aspecto, para o próximo, tá? Para isso, e aí vou só pular aqui uma dica, para trazer os elementos de ligação. Que são elementos de ligação? O meu texto ele tem que ter coesão. O meu texto ele tem que ter coerência. O meu texto ele tem que ter um início, meio e fim. E para eu conseguir nesse início mesmo, eu preciso desses elementos de ligação. Esses elementos de ligação são articuladores de discurso que eles vão ligar uma ideia. Por exemplo, pode ser ligação nesse sentido, de tal forma, não obstante, estou contrapondo uma ideia anterior, tá? Então eu utilizo esses elementos para que meu texto ele flua. Sabe aquele que você vê que a pessoa está caminhando, porque às vezes o que é que acontece? O texto ele simplesmente quebra. Você está lendo o parágrafo de repente joga uma outra ideia, nada a ver. Parece minha mulher conversando. A gente está conversando e aí de repente ela diz, pois é, mas eu acho que... Aí eu fico pensando, tá, mas ela vai falar sobre o quê? Aí ela traz um assunto lá de trás, né? E aí ela não faz a ligação de um assunto com o outro, sai quebrando. Calma, eu preciso mostrar que eu tô ali nessa sequência. E eu vou mostrar para vocês também na prática como é que se dará essa ideia desses elementos de ligação. E aí, não fugir do tema. Fuga do tema zero a tua prova. Então, não fuja. Não fuja. Faça qualquer coisa menos fugir. Quando você foge, acabou zero. Não tem nem o que fazer. Porque muitas vezes, se você não fugir, caramba, eu não sei muita coisa sobre isso. Escreva o básico que você sabe. Utilize umas dicas que a gente dá aqui, né? Pega ali o enunciado e tal. Não sei nada. Faça o básico. Porque se você conseguir pontuar o mínimo necessário, você vai ganhar ponto de estrutura, você vai ganhar ponto de coesão, coerência. Você perde no conteúdo, mas você ganha alguns pontos. Se você fugir do texto, zero. Acabou, tá eliminado. Tchau e benção. Não fuga. De forma alguma. E aí, além de respeitar a estrutura do texto, respeito também as margens e os parágrafos, passos em parágrafo, margem, se escrever fora da margem é fora da folha, então não vai ser considerado. Não ficam aquelas margens, né? Termina num canto, aí, não, mas aqui sobrou muito espaço, vou escrever a palavra toda aqui, aí deixa um buraco na outra. Não, faça a translineação, bota lá um tracinho, separe as sílabas bonitinha, tá? Que esse seu texto ele fique organizado, certo? E por fim, a nossa última dica baixe o e-book grátis com as dicas. Tem um e-book na descrição aqui, tem o link para esse e baixe. Dê uma olhada, veja o que é que a gente trouxe nesse e-book. Veja que isso aí vai ser só parte do conteúdo que a gente vai trazer para vocês, tá? Desse conteúdo. Então, esquece. Baixe esse e-book. Não deixe de baixar esse e-book. E, se você ainda não se inscreveu, aproveite esse momento, se inscreva, ative o sininho para saber dos novos vídeos. Vamos então para a nossa resolução de questão. Vamos lá. Olha só a questão. A gente trouxe aqui para vocês. Veja. Questão aqui da prova de analista judiciário do TSE, prova de 2011. Veja só o que é que dizia aqui o texto. Com base em seu conhecimento acerca da legislação pátria e das normas que regem a propaganda eleitoral, elabore um dissertativo argumentativo em que se discuta o seguinte questionamento. Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio de moralidade da administração pública? Então, olha só, de novo, o meu tema,
O tema do meu texto é esse aqui. Qual é o tema? Quem realiza propaganda está preparado para honrar o princípio de moralidade da administração. Então, o que é que eu vou fazer agora que eu vi, né? Que eu vi aqui o meu tema, agora eu preciso organizar o meu texto. Primeira coisa, se eu estou falando de um texto argumentativo, eu já sei que eu vou fazer aqui, né? Vou trabalhar com 5 parágrafos. Minha base vai ser 5 parágrafos. No primeiro, eu já vou ter que ter aqui a minha introdução. Já vou trazer essa introdução. Lá no último, eu trago a conclusão. Beleza. E aqui, ó, eu já trago aspecto 2, aspecto 3. Então, eu vou selecionar 3 aspectos. E primeiro, vou selecionar uma tese que eu vou defender. Então, olha só como é que vai funcionar. Você vai pegar agora, no teu rascunho, tu vai começar a fazer aquele brainstorm. Tudo que você vai conseguir lembrar sobre os temas da questão. Então, veja, ó, 2 coisas não podem ficar de fora. Propaganda irregular e o princípio da moralidade da administração. Então, eu preciso explicar no meu texto que é a propaganda, que é o princípio da e responder se quem pratica essa propaganda está preparado para honrar o princípio da moralidade. Então, como é que a gente vai organizar esse tema? A minha tese vai ser o seguinte, vai ser que o que é que ele pergunta? Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade? Bom, não. Então a minha tese vai ser de que os candidatos e os partidos políticos realizem irregular não estão, podem não respeitar esse princípio da moralidade. Agora, para desenvolver essa minha tese, então eu tenho que mostrar, então para minha tese vai ser de que quem realiza propaganda irregular não honra o princípio da moralidade. Como é que eu vou chegar nessa conclusão? Aí, para chegar nessa conclusão, eu vou levantar 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos que eu vou estabelecer aqui para auxiliar essa minha conclusão, esse meu resultado lógico? Veja, primeiramente, eu vou ter que falar de o que é propaganda irregular, concorda? Bom, então o meu primeiro aspecto, eu vou falar sobre a propaganda irregular. Vou trazer o conceito de propaganda irregular. Se eu quero dizer que quem pratica honra a moralidade, eu posso dizer o que é propaganda irregular. Meu segundo aspecto, eu já vou trazer em como essa propaganda irregular afeta a moralidade. Como afeta a moralidade. Pronto, então eu já disse o que é propaganda irregular. Estou dizendo agora como afeta a moralidade. O meu terceiro aspecto, eu vou dizer qual vai ser a consequência da propaganda irregular dentro da sociedade, exatamente para mostrar que ela pode ser bastante danosa aqui a esse texto dos direitos políticos. Então, olha só, a primeira observação é que esses aspectos são seus. A banca, ela quer que você responda a pergunta que ela está trazendo. Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade? Claro, quando ela traz essa pergunta, algumas coisas ela vai querer ouvir, que é a propaganda irregular, como é que ela afeta a moralidade, o que é o princípio da moralidade. Você pode ir por vários caminhos, mas tem alguns pontos que são essenciais para você construir esse raciocínio, você precisa passar. Mas lembra, esses aspectos 1, 2 e 3, você que está selecionando. E aí, como é que você vai fazer agora? Vamos lá, então, para cada parágrafo desse estruturado. Então, vem comigo. Olha só. Primeiro parágrafo. Nós vamos trazer a apresentação do tema e da tese. Lembra, então, no primeiro parágrafo, eu tenho que apresentar o tema, tese e já mostrar os aspectos, tá? Que vão estar lá ao longo do texto. Então vamos lá. Ó. De verde, nós temos o tema. Lembra, o tema é a própria questão que me traz. Então isso aqui eu não preciso nem pensar muito não. Eu já começo com o enunciado. Qual é o tema da questão? Ó, quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade? Aí, ó, eu vou colocar aqui já começando com esse tema. O princípio da moralidade
O princípio da moralidade administrativa é um dos pilares que rege a administração. Olha o meu elemento de ligação, ó. Por sua vez, o bom funcionamento do processo eleitoral depende da observância da ética e da moralidade dos seus participantes. Por isso, elemento de ligação, ao realizarem propaganda irregular. Então, veja, falei de moralidade, falei de propaganda irregular. Beleza, isso é o que ela quer. Aí, eu estou colocando aqui a resposta para a pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta que ele fez? Quem realiza propaganda está preparado para honrar o princípio da moralidade? Qual é a minha tese? De que não, que quem realiza propaganda regular não está ali honrando a moralidade. Aí eu digo, ó, ao realizarem propaganda regular, olha a minha tese, partidos e candidatos sinalizam que não podem não respeitar o princípio da moralidade em seus mandatos. Perfeito? Está aí o tema, apresentei minha tese. Aí eu vou dizer o que é que eu vou falar no meu texto. Nesse sentido, a fim de melhor entender esse problema, é necessário conceituar propaganda irregular, olha o meu aspecto. 2. Demonstrar como ela contraria o princípio da moral. E 3. Expor quais as consequências desse ato para a sociedade e regime democrático. Olha só, esses 3 aspectos, essa forma de você colocar esse esqueleto, ele vai servir para qualquer questão. Apresenta lá o tema, fala já da sua tese, e essa última parte, nesse sentido, isso aí você pode colocar como esqueleto. Nesse sentido, a fim de melhor entender esse problema, é necessário. Aí você diz o que é que você vai trazer os seus 3 aspectos. Pronto. Isso você usa em qualquer questão. Nesse sentido, para entender esse problema, devemos. Você vai analisar. Sei lá, pensei agora no exemplo besta. Qual é, a questão pergunta assim, qual é o maior time de futebol, qual é a maior seleção brasileira de todos os tempos? Aí você vai responder assim, eu vou defender a minha tese de que a maior seleção brasileira foi a da Copa de 70. Beleza. Então por quê? Bom, porque tinha Pelé, primeiro aspecto. Ele foi o maior jogador de todos os tempos. Segundo, porque além do Pelé, tinha outras estrelas que já brilhariam por si. Terceiro, foi campeão aplicando a goleada na... Então, vou dizer, ó, para entender nesse sentido, para demonstrar a superioridade dessa seleção, devemos entender, primeiro, a existência de um Pelé no seu time. Segundo, a existência de outros craques. Terceiro, a conquista do tricampeonato em 70. Eu vou sempre utilizar essa mesma. E aí, concluído o meu parágrafo, eu vou para cada um dos aspectos. Veja, apresento, digo o que eu vou falar e trago os argumentos. Então percebam que a apresentação do aspecto ela já começa. É o começo do meu parágrafo. Então, qual é o meu primeiro aspecto? Conceito de propaganda irregular. O que é que eu começo falando? O conceito de propaganda irregular não se limita apenas à violação das leis e normas que regulam a publicidade governamental. Em verdade, olha o meu elemento de ligação para não deixar uma frase solta. Em verdade, ela também abrange práticas que distorcem a verdade, pulam informações e visam somente a promoção pessoal ou partidária em detrimento do interesse. A propaganda irregular, tanto, mina os alicerces da moralidade e da administração, privilegiar interesses individuais ou de grupos em detrimento do bem comum. Aí eu vou para o meu segundo aspecto. Como é que a propaganda irregular interfere na moralidade? Como é que eu começo escrevendo? A propaganda irregular exerce influência nociva na moralidade da administração. E aí eu começo a responder, por quê? Ao promover uma cultura de desonestidade e de falta de integridade. Nesse diapasão, mostra que eu estou tomando o meu raciocínio ao veicular informações distorcidas, manipular fatos e utilizar recursos públicos para benefício pessoal ou partidário. Os agentes públicos envolvidos comprometem esse. Além disso, a propaganda irregular pode minar a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, prejudicando a legitimidade do governo. Ademais, outra alegação, nesse desrespeito à legalidade do processo, também atinge os princípios da impessoalidade, legalidade e publicidade. Aí fui até mais além aqui do que o princípio da moralidade. Quarto parágrafo, consequências para a sociedade, meu terceiro aspecto. Ademais, mostrei que além de ofender o princípio da moralidade em si, a propaganda pode ter graves consequências para a sociedade.
minando a confiança nas instituições públicas, comprometendo a lisura dos processos democráticos e prejudicando o bem-estar coletivo. A disseminação de informações falsas ou tendenciosas, por exemplo, pode distorcer a percepção da população sobre questões importantes e influenciar decisões políticas de forma prejudicial ao interesse. O que é que eu vou fazer agora? Conclusão. Lembra, a conclusão eu tenho que reafirmar minha tese e fazer ali uma proposta de intervenção. Então, olha só. Diante desse contexto, atenção para esse elemento. Esse aqui, você vai ter que sempre começar esse parágrafo de conclusão. Diante desse texto, em suma, em conclusão, ou seja, mostra que você terminou de falar e tá só. Fica evidente que, lembra que isso aqui é o quê? A minha tese. A tese que eu defendi. Quem realiza propaganda irregular não está verdadeiramente preparado para honrar o princípio da moralidade da administração. Aqueles que recorrem a tais práticas, volto aqui reafirmando os meus aspectos, revelam falta de integridade e comprometimento com os valores éticos que devem guiar a atuação do serviço público, além de desrespeitarem a representação escolhida pelos cidadãos do processo eleitoral. Portanto, aí eu faço aqui a intervenção. É fundamental combater e punir rigorosamente a propaganda irregular, promovendo a transparência, a honestidade e o respeito às leis como pilares fundamentais à administração. Perfeito, perfeito. Então, olha só, lembra sem trazer essa estrutura, lembra que o texto argumentativo tem introdução, tem inclusão, lembra de usar esses elementos e lembra que esses aspectos você vai ter que trazer, selecionar e de forma que fique um texto construído de forma coerente. Tranquilidade, tranquilidade, atendendo a esse chamado. Veja aí, né? Dê uma olhada que você consegue aí ter um bom resultado. Muito que está aqui escrito consegue transformar esqueleto para a sua prova. E aí, turma, para a gente encerrar a nossa conversa, a gente mostra aqui o nosso preparatório específico, que é que você vai encontrar nesse preparatório. Lembrando de novo, baixe o nosso e-book. O e-book, ele é apenas uma amostra do que a gente traz, porque a gente vai trazer aqui a discussão dos critérios CESP, SEBRASP, a gente traz apostas para a prova discursiva, estratégia da estruturação dos parágrafos, o que é que o corretor busca no seu texto, exemplos, cada parte do texto a gente traz exemplos contextualizados, como você vai utilizar palavras-chave, como você vai utilizar os articuladores, capítulo com vários erros comuns nas discursivas. Então aqui é interessante, porque a gente mostra o que não fazer também, né? Porque não é só o que fazer, é também o que não fazer, o que você não dezenas de questões de provas anteriores. E como conseguir a melhor nota, então você sabe muito sobre o assunto. Como é que eu vou conseguir uma nota boa sem saber do assunto? Vixe, é possível? Possível, a gente como. E aí nós teremos dezenas de questões inéditas a gente vai trabalhar muito questões inéditas e tudo isso em PDF e com videoaulas explicando todas as estratégias que a gente... Maravilha! Então, olha só, pessoal, espero que tenha sido proveitoso. Fico também à disposição nos meus canais pessoais. Segue a gente, segue aí a Científica. Me siga lá no Instagram, que a gente vai estar sempre trazendo novas dicas aqui relevantes para a sua aprovação. Com vocês, espero vocês nessa preparação para esse curso tão esperado, importante. Até mais!